Bem, meus amigos, nesta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, e só vamos ter 29 de fevereiro de novo em 2028, daqui a 4 anos, que é um ano bissexto, vou lhes falar sobre o périplo de Lula no Caribe, no qual ele pretendia mediar o conflito da Venezuela com Guiana pelo território de Esquecibo, rico em minérios e principalmente em petróleo, né? E também onde ele perdeu mais uma oportunidade de puxar a orelha do tirano russo, o ex-policial Vladimir Putin, que ameaçou o mundo. Disse o seguinte: se meterem com ele lá, ele vai jogar bomba atômica aí para todo lado. É a ameaça da guerra nuclear. Em defesa de sua tese na Universidade de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pôs o leão de Nárnia no meio. Ora, vejam só, hein? O ministro está esnobando seus conhecimentos de literatura. Pois hoje eu estou aqui me dirigindo a você, mais uma vez, para agradecer a sua fidelidade, a sua permanência. O nosso número de inscritos tem crescido, eu fico feliz com isso, como também os números de visualizações destes vídeos. E eu quero hoje começar o vídeo contando que em dezembro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ofereceu para sediar no Brasil uma reunião de pacificação do conflito centenário entre Venezuela e a Guiana. Acontece o seguinte: faz mais de 100 anos que a Venezuela tenta tomar o território de Esquecibo, que é um pouco maior do que o estado do Ceará, e que ocupa 70% de todo o território da Guiana, que é vizinha da Venezuela. A Venezuela tem poços de petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, na outra fronteira, na fronteira oeste, em Maracaibo, na fronteira com a Colômbia, né? E agora ficou muito excitada com a descoberta de petróleo lá no Esquecibo, lá na Guiana, e submeteu a Venezuela a um plebiscito para saber se o venezuelano aceitava anexar, olha só, território guianês. E teve 90, não sei quanto por cento, quase 100% de aprovação, né? Agora, tendo ido lá para o Caribe, e o Caribe banha a Venezuela e a Guiana, mas o Brasil não é um país caribenho, o Brasil não faz parte do grupo de caribenho, mas o Brasil foi convidado e o Lula foi, né? E ao se despedir, a primeira parada dele, eu já comentei no último vídeo, num discurso lamentável na Guiana, né? E ao se despedir lá de Georgetown, ele falou ao presidente Irfan Ali o seguinte, vou ler aqui para vocês. Presidente, na verdade o homem é o chefão lá da Guiana, né? Você sabe que eu vou a CELAC, em São Vicente e Granadinas. Vou agradecer pessoalmente ao presidente Ralph por ser um coordenador das conversas entre Guiana e Venezuela. Ou seja, ele transferiu o convite que ele fez para ser no Brasil para um país que é mais ou menos do mesmo tamanho do Brasil, né? Um país lá do Caribe que se chama São Vicente e Granadina, né? Realmente, né? Foi uma desistência
nobre, entre aspas, só que não, essa que é. Né? Bom, espero que a gente tenha uma reunião da CELAC produtiva, harmoniosa, e que todos nós saímos de lá falando em paz. O primeiro-ministro lá de São Vicente e Granadinas é o senhor Ralph González. O Lula voltou a ser cínico, né, ao não condenar, como deveria, as ameaças da ditadura da Venezuela. Todas as tentativas de anexação de esquecido pela Venezuela ao longo da história foram completamente despejadas, anuladas. Mas o Lula é amigo do Nicolás Maduro. Né? O Lula, inclusive, já recebeu até advertência dos Estados Unidos, cuidado aí com esse negócio do Maduro, que o Maduro acenou com a possibilidade de uma eleição livre, e não vai ser uma eleição livre. Na Venezuela é uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura. Quantas vezes é preciso dizer isso para o Lula botar na cabeça que a Venezuela não é uma democracia? Faz tempo, eu conhecia a Venezuela, era uma democracia. O Brasil estava na ditadura. Agora é o contrário, mas essa democracia do Brasil também é bem fajutinha, viu? O Lula deu uma de migué ao dizer que não vai se meter no conflito por esquecido, transferindo isso para o Ralph, né? Ele chamou Ralph assim como se fosse o meio-campo do time dele lá em São Bernardo. Né? E que ele vai... É um conflito que vai durar anos. Foi a última profecia que o Lula fez a respeito. Ele agora é até profeta. Né? Agora, isso tudo aconteceu no momento em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, nesta quinta-feira, 29, de 4 em 4 anos, ano bissexto, né? 29 de fevereiro de 2024, que o Ocidente enfrentaria a perspectiva de um conflito nuclear caso interviesse mais diretamente na guerra da Ucrânia, usando um discurso anual à nação para escalar suas ameaças contra a Europa e os Estados Unidos. Lula passou o pano para o ditador venezuelano, né, transferindo para São Vicente e Granadinas. Olha, meu amigo, eu aposto qualquer coisa que o Lula nem sabe onde é que fica isso. Mas não, agora está sabendo que viajou para lá, né? Bom, e não mudou o tom, apesar dessa gravíssima declaração do amigão russo. Olha, não mudou o tom e ela tinha que ter mudado, porque ele vive falando em paz, ele quer ser o líder do Sul global. O líder do Sul global aguenta a bomba atômica da Rússia. A Rússia tem o segundo maior exército do mundo, né? E tem poder de fogo nuclear, né? O Mário Sabino fez um post no X dizendo o seguinte: pode dar qualquer lição a outras nações o presidente de um país que teve 1 milhão de homicídios entre 2003 e 2021? Ele e o seu avatar governaram durante 14 anos e meio desse período, e que ainda o avatar é a dona Tatibitati Dilma Rousseff, e que ainda tem metade da população com problema de saneamento. Então, meus amigos, é isso aí. Bom, como eu já falei no começo, numa defesa de tese na Universidade de São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamou Rodrigo Constantino de agressor e disse que em Nárnia quem manda é o leão, que é o rei, não é a democracia. As ofensas são descabidas, né? Ministro do Supremo. Hoje no Brasil, o ministério, uma cadeira do Supremo, vale mais do que a presidência da República. O Rodrigo Constantino é um economista que mora nos Estados Unidos, que tem uma coluna na Rádio Jovem Pan, que é bolsonarista, e está sendo vítima de agressões de um ministro que podia vai falar em Nárnia, vai falar em chamar o cara de agressor, ministro. Maneira, né?
podia pelo menos disfarçar um pouquinho, né? A verdade, ô ministro, é que o senhor chamou a atenção uma coisa. Eu lhe diria que o Brasil está mais perto de Nárnia do que da Suíça, viu? Pode crer. Em tudo, né? Por exemplo, a turma lá do ministro, né? Tribunal Superior Eleitoral. Eu tirei alguns excertos de um post do Mainardi, Diogo Mainardi, no X, ele diz o seguinte: se um candidato estiver envolvido em alguma maracutaia com dinheiro público, o TSE diz que não podemos falar do assunto até o dia da eleição. A justificativa é que essas informações podem interferir no processo eleitoral. Segundo a ministra Carmen Lúcia, né, aquela de cala a boca, nunca mais, né? Vamos ver que não é bem assim o cala a boca dela, né? A decisão foi excepcionalíssima. Na época, ela fez questão de afirmar ser contra a censura prévia. Censura prévia é o pior tipo de agressão à liberdade de opinião e de informação, viu, dona... Não tem essa de calar a boca nunca mais, não. Agora que estão calando as nossas bocas, viu? E na época fez questão de afirmar ser contra, mas que naquele momento era necessário uma censurazinha pelo bem da democracia. A decisão excepcionalíssima do TSE acabou sendo ampliada para os inquéritos ilegais do Supremo Tribunal Federal, os inquéritos em que o ministro Alexandre de Moraes é vítima, é julgador único, é carrasco, é tudo, né? Acabou sendo ampliada para os inquéritos ilegais do STF. Os ministros passaram a bloquear o acesso às redes sociais de pessoas investigadas, isso aqui é o texto ainda do Diogo Mainardi, tá? Por disseminação de fake news, sem indicar o conteúdo ilegal e sem especificar a crise, o crime cometido. A censura prévia, excepcionalícia, é temporária e temporária tornou-se permanente, tudo pelo bem da democracia. É o título, tá? do post do Diogo. Né? Por falar em post, o meu amigo, grande desembargador, que conhece muito mais direito que o Alexandre de Moraes, Walter Maierovitch, comentou o pronunciamento público de um colega do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, sobre uma eventual confissão de Bolsonaro. O Gilmar Mendes, com aquele seu estilo de pode falar que ninguém vai reclamar, não, isso é praticamente uma confissão, porque dizendo que o Bolsonaro já confessou que fez o crime do golpe antes de ser julgado. Antes de ser julgado, o Gilmar Mendes não apenas não pediu para se afastar do julgamento por parcialidade, como até resolveu dizer que aquilo era uma confissão. Né? O segundo, o Walter, o Walter disse o seguinte: isso é motivo para impeachment do Gilmar Mendes. O juiz não pode contrariar a Constituição. Gilmar Mendes é um papagaio há muito tempo, como se ele fosse um formador de opiniões. Ele usa esse tipo de estratégia e qual é o resultado? As pessoas certamente colocando o Supremo como tribunal político em que os ministros se intrometem em tudo e que ministros pré-julgam, que é o que ele faz sempre. Ele é um papagaio inoportuno, está o tempo inteiro contra a Constituição e atenta à lei orgânica da magistratura que proíbe o juiz de se manifestar fora dos autos. Bom, aí vamos ao assunto favorito do Lula, porque o Lula está lá no Caribe, mas só fala em Israel, mesmo evitando falar a palavra holocausto, porque parece que o Kennedy Alencar, o repórter que o entrevistou, proibiu de usar a palavra holocausto como se isso resolvesse alguma coisa. Né? Mais de 25 mil mulheres e menores palestinos morreram na faixa de Gaza desde que a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas teve início em 7 de outubro, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, nesta quinta-feira. Quinta-feira, 29, né, de ano bissexto, de fevereiro de 2024. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos dão a sua estimativa sobre o saldo humano do lado palestino desde o início do conflito. Também nesta quinta, o Ministério de Gaza afirmou que mais de 30 mil pessoas morreram no território em quase 5 meses. Está mesmo na hora de cessar esse morticínio
e de o Hamas devolver os seus reféns. A manutenção desses reféns em seu poder é evidência de que Israel, apesar de estar exacerbando, de estar extrapolando, apesar desse Netanyahu não ser fluxicheiro, Israel reagiu mesmo a uma investida cruel, covarde e terrorista. Agora o Lula resolveu falar em Hamas depois de semanas sem citar o grupo terrorista, que começou toda essa carnificina, assassinando. Eu estou tratando desse assunto no meu artigo, que será publicado na sexta-feira, dia 1º de março, na revista Cruzoé. Bom, meus amigos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, eu já falei também. Então você pega essa história do presidente da Rússia e a história do Hamas, e você vê o pacifista que é o pretenso candidato a líder do Sul Global. Eu quero uma coisa mais leve agora. Vamos fazer uma coisa mais leve? Eu sou muito amigo da Cora Rona. Cora é filha do grande gênio húngaro da literatura brasileira, que é o Paulo Rona. E ela tem a graça e a alegria de ter ainda em sua companhia Nora Rona, que é a mãe dela. Nora é uma nadadora espetacular e Nora completou 100 anos! 100 anos! E a Cora comemorou na sua coluna do Globo o aniversário em 2024 de sua mãe. Afinal, ela só pode comentar de 4 em 4 anos, né? Nesta quinta-feira, dia de bissexto, mamãe é sim e é 100. Bradou, Nora. A viúva do gênio Paulo Rony merece pelo menos mais 100, comemorados de 4 em 4 anos, em anos bissextos. Parabéns, Nora. Parabéns, Cora. Um beijo. É uma honra ser teu amigo, tá? E ser, então, também amigo da Nora, que a Nora é amiga de todos os amigos da Cora. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!